A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você é adolescente que está sempre nos acompanhando, você é professor, você é amante da EBD, os pais também que nos acompanham aqui sempre no nosso podcast, trazendo aqui uma síntese sobre as lições a lição de adolescente, né, nos trimestres que se desenrolam por todo o ano. E começando aqui o ano 2023, né, com essa lição, como nós já falamos acerca da lição 1, o Gênesis, o livro da criação, das grandes coisas, os grandes começos, e é um livro repleto de muita Bíblia, de muita história, de muito conteúdo bom para edificar a nossa vida. E hoje, lição de número 3, temos a alegria de estudar a grandeza da criação, né? Mais a fundo, estudando um pouco sobre a criação de Deus, as suas fases e assim por diante. E acompanhado mais uma vez das queridas professoras, a nossa irmã Rosimar, a nossa irmã Hanana, que eu já quero saudar aqui com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanana. É um prazer estarmos aqui nesta lição de número 3, no qual vamos falar sobre a grandeza da criação. Uma bênção a você, professor, e a você, aluno, que está nos acompanhando. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, que Deus ele possa tomar a nossa frente, né, e falar aquilo que nós precisamos aprender e ouvir para passar para os nossos alunos, e não só para os nossos alunos, mas para a nossa vida também, né? Que Deus nos abençoe neste dia. Glória a Deus. Então, vamos embora, lição número 3, a grandeza da criação. A mensagem bíblica fica em Jó, a leitura bíblica fica em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 25, até porque nós vamos falar dessas fases, e a mensagem bíblica fica em Jó, capítulo 33, versículo 4, e é muito interessante quando Jó, ele diz, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dará a vida, né? Nós sabemos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e cronologicamente falando, e Jó, um homem que viveu há muito tempo atrás, né? Ele já dá esse testemunho, testificando da sua convicção que Deus foi quem o fez e que a sua vida depende literalmente de Deus, até porque o sopro da vida vem de Deus. Esse homem que tinha plena convicção que Deus ele era mantenedor da vida, porque Deus era o Criador. Se nós pararmos, caro professor, querido professor, para analisarmos realmente o universo, ele tem uma vastidão de muita coisa para nós estudarmos. E cada vez que a gente tenta estudar por parte, né, o universo, a gente se assusta com a grandeza, com a maravilha que é o universo, com a complexidade também. A complexidade que é o universo é muito complexo, né, em cada fase, em cada habitat, em cada campo de estudo. E isso assusta não só nós, às vezes meros espectadores, né, estudantes, também alguns leigos, mas até os próprios cientistas, né, eles se assustam com a grandeza e a magnitude que é o universo. Realmente é algo muito grandioso. E nós hoje vamos estudar um pouco sobre isso, né, falar um pouco sobre isso acerca do universo, que sabemos que foi Deus que criou, né? Não dá, como nós já vamos falando desde a lição número 1, não dá para algo tão maravilhoso e que em plena harmonia e equilíbrio ter sido criado e feito a partir de um caos, a partir de uma explosão. Nós sabemos que há uma mão que criou o universo e que automaticamente colocou em ordem para que tudo funcionasse. E é interessante, né, professora Hanani, que Deus ele criou o universo em etapas. Existem as etapas, existem as fases, né? Deus não fez nada de forma totalmente instantânea, no paybuff, como diz aqui para a gente, no nosso conhecimento popular, né, de forma muito rápida. Não, Deus, de forma muito sábia, de forma muito atenciosa, Deus foi criando o universo. O universo tem suas fases, tem seus dias, tem suas etapas, né? E o interessante é saber que um Deus que poderia criar tudo a partir do nada, até porque ele pode criar, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Poderia ter criado tudo com uma só palavra. É um Deus também que mostra uma paciência e que mostra uma sabedoria infinita em criar e aproveitar a sua criação e até se debruçar mediante a sua criação para ver a sua criação feita das suas obras, das suas mãos, adorando e glorificando o seu nome. Glória a Deus. É muito lindo a gente ver como foi criado, né? A criação de Deus para o mundo, para
a terra, o ser humano, a forma como ele fez. A gente já deu uma passada, né, em alguma coisa na primeira lição, na abertura, quando a gente falou sobre a questão do criacionismo. Então, nós, como temos a nossa doutrina fundamental, é a palavra de Deus, então nós cremos realmente que Deus é quem fez todas as coisas, Deus é quem criou todas as coisas, né? Então, nós temos na palavra de Deus o relato dessa criação, nos mostrando como Deus fez cada coisa. E dentro da criação, nós podemos ver não só como Deus criou, né? Porque a palavra de Deus nos mostra, nos diz, nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Gênesis, mas ele também nos mostra um pouquinho da personalidade divina de Deus, né? Como o irmão Felipe estava falando, como Deus ele é paciente, como ele é onisciente, como ele é inteligente, né? Ele faz as coisas com uma perfeição incrível. E esse relato da criação nos mostra isso também, né? Então não tem, como a gente já falou, as coisas elas não foram criadas do nada, de uma explosão ou que uma explosão criou todas as coisas, não, né? Deus, ele que é eterno, sentiu o desejo de ter um relacionamento com alguém e criou o homem para isso, para termos um relacionamento com ele. Para isso ele fez do nada, Deus criou o mundo. Deus ele foi sábio em organizar a criação, né? Vamos dizer assim, que ele realmente fez a contagem dos dias, que dizem que são 7 dias, né? 6 dias de criação e o 7º dia de descanso. Realmente, segundo estudiosos e teólogos, realmente foi o dia 24 horas, né? Na antiguidade, o dia começava a contar a partir do pôr do sol. Se eu estiver enganada, me ajudem aí, meus amigos. Então, contava-se a noite, a manhã e a tarde. Aí contava-se 24 horas, certo? Por isso que a palavra de Deus, quando ela fala... deixa eu achar aqui um versículo que tem... E houve noite e dia do terceiro dia, né? E fez separação. Então, e houve a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, é porque ele contava como começando de noite, manhã e tarde. É isso mesmo, não é isso, Felipe? Exato. Desde a tradição judaica que nós herdamos, né, dessa antiguidade, o judeu ele já compreendia o dia, o hebreu, desde o Antigo Testamento, já compreendia justamente dessa forma, né? O dia ele vai das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nós temos esse período que o sol que governa o dia, que realmente dá a entender hoje para a gente a questão das horas. Claro que antigamente, lá na antiguidade, eles não tinham muito conhecimento prático acerca das horas, mas eles tinham conhecimento acerca do governo. Então, o governo do sol, literalmente, é dentro desse parâmetro, né, irmã Hanani falou, a gente já herdou, inclusive, dos judeus, né, dos hebreus, né, que 6 horas da manhã até 6 horas da noite se dá o dia para o homem. Pronto, então Deus, ele criou. Então, nós começamos a ver, desde lá do primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, desde o princípio de quando Deus iniciou as coisas, não é o princípio de Deus, porque Deus é eterno, certo? Então, no princípio, quando Deus ele quis iniciar a criação, né? Ele criou os céus e a terra. E nós vemos na criação de Deus que os 4 primeiros dias, Deus criou, tudo que foi criado foi através da sua palavra. Então, com a sua palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia, Deus fez a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, Deus fez a separação das águas, as águas do firmamento, as águas da terra, né? No terceiro dia, Deus criou os mares
e fez aparecer a terra seca. Na verdade, ele colocou limite nos mares, nas águas, né? Formando os mares, fazendo aparecer a terra seca. No quarto dia, Deus criou os luminares, sol, lua, estrelas, para iluminar o céu, né, de manhã e de noite, e fez com que a terra ela produzisse plantas frutíferas, não é isso? Então a gente observa que esse princípio da criação de Deus, ele não ele é paciente, porque ele cria cada coisa no seu tempo, né? E a gente observa também na criação de Deus que o cuidado dele, de primeiro, ele começa pelas coisas maiores. Primeiro ele criou a terra e os céus. Depois ele faz a separação das águas. Ele diz que a terra era coberta por água, né? Então ele faz a separação das águas e ele vai diminuindo até chegar nas plantas, né? Nas plantas frutíferas para dar alimento. Então nós observamos na criação de Deus o projeto dele, que ele preparou todo um ambiente, né? Para assim criar o ser vivente. Então, ele preparou os céus, preparou a terra, preparou o alimento, né? Para assim criar o ser vivente. Quando chega no quinto dia, que aí ele cria os peixes e as aves, os pássaros, todos os animais que voam e todos os seres aquáticos, né? No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem e a mulher. Aí a gente chega num ponto que a gente pode dar uma ênfase, que a gente chama na criação de Deus, assim, que dá mais, na principal criação de Deus, digamos assim, porque foi a criação que ele teve mais cuidado, que ele teve mais carinho, que foi a criação do homem, né? Que inclusive nós vamos falar mais no final da lição sobre essa complexidade que é a criação de Deus em relação ao ser humano. Então, nós vemos que a partir da palavra, Deus criou todas as coisas. Criou, fez haver a luz, fez surgir a luz, fez a separação entre as águas, criou a terra, criou os animais, fez a terra produzir plantas, né? Árvores, frutos, mas o homem, ele diz que juntou a Trindade, né? E quando eu digo que ele juntou a Trindade, porque ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente entende aí que ele realmente a criação do homem foi especial. Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quem criou o homem, né? E nós só temos vida porque ele colocou em nós o fôlego de vida. Então, nossa vida vem de Deus porque ele nos deu a vida. Ele teve um trabalho maior para fazer o homem, né? Um cuidado maior, um carinho maior. Então, esse primeiro ponto da nossa lição vem falar principalmente sobre isso, como Deus criou as coisas e o cuidado que Deus teve para criar todas as coisas. Ele não criou as coisas não foram criadas como o mundo fala, de uma explosão criou todas as coisas, que de um caos veio a se organizar e criar a complexidade que é a vida, né, na Terra, não só dos seres vivos, mas também do próprio sistema, né, que gera o nosso planeta. Verdade, verdade. A gente fala muito de criar, né, irmã, nessa lição, até porque nós estamos falando de Gênesis, né, e é interessante falar, uma coisa que eu sempre gosto de frisar muito, é que só quem tem o poder de criar é Deus, né? Eu sempre costumo dizer muito isso para que os nossos internautas eles consigam entendam e reforcem isso no seu coração. Só quem consegue criar é Deus, porque Deus tem a capacidade de, do nada, trazer a existência, sem ter uma matéria-prima, né, palpável. Por exemplo, o universo tem uma frase, inclusive, na lição, que eu acho extraordinária, que diz que o universo ele foi criado do nada. Não, interessante que não é um nada oculto. É um nada, e nesse nada havia algum resquício de alguma coisa, de alguma matéria. Não, era nada, era um nada absoluto. Era do nada, nada, não havia nada, havia só Deus. Então, primeiro, Deus criou o universo, e logo Deus começa a dar forma e ordem ao planeta Terra.
Então, nós precisamos entender isso. Aí, uma outra frase muito interessante que eu vi na lição é que o universo ele foi criado do nada, não pelo nada, né? Ele foi criado do nada, mas por Deus, não é do nada pelo nada. Eu até brinco. A gente, quando fala da criação, como a gente está falando de cada maravilha da criação, da ordem do universo, do homem, nós vamos falar das plantas, dos animais. E a cada forma de criação que nós falamos, isso maravilha ainda mais, para a gente cada vez mais se maravilhar e dizer que realmente há um Deus que é poderoso, que não tem como realmente tudo ter acontecido do nada. É simplesmente pega uma caixa de vidro ou de acrílico que é transparente, dá para você enxergar, deixa lá a caixa vazia, tranca a caixa, veda ela nas quatro pontas, né, e deixa lá 10 anos. Eu quero saber daqui a 10 anos o que é que vai existir naquela caixa. Nada. Porque ali tem um nada, mas o nada não pode produzir a partir do nada. Não tem como. Então, havia um nada absoluto no planeta, no universo. Não havia universo, na verdade. Havia um nada absoluto. E Deus, a partir desse nada, por ele ser poderoso, ele criou. Porque o nada por si só não pode criar. É impossível, é como eu disse. Aí eu vou deixar essa caixa aqui e eu gosto muito de maçã e eu quero acreditar que do nada vai nascer uma maçã, um pé de maçã aqui. Não tem como. Você tem que botar uma semente, tem que botar uma terra, tem que botar água, tem que aguar. Só Deus. Deus trouxe a existência porque ele é poderoso. O universo, existe uma contagem, por mais que um tanto razoável, há algumas margens, mas existe uma contagem do universo, porque o universo, ele, em termos de tempo, nós estamos falando de tempo, ele é finito, em termos de tempo. O universo ele tem uma data, bilhões de anos, trilhões de anos, e os cientistas vão colocando uma margem aí razoável, né, de tempo. Deus não, Deus é eterno. Deus não teve início. O universo teve início. Deus não teve início, porque Deus não tem início. Deus ele não foi. Deus ele é. Ele é, em essência, ele é porque ele não pode ser criado. Então, ele que criou todas as coisas. Então, a lição desse trimestre ela é algo extraordinário, irmã Hanani. Eu acredito que a irmã Rosmar também vai pontuar, e depois a irmã Hanani vai aprofundar para finalizar o tópico 1, mas é algo maravilhoso, extraordinário, porque quando a gente vai estudando, e esse é o intuito, professor, de você estudar o livro de Gênesis de forma aprofundada com o seu aluno, é você ir se maravilhando mesmo, como nós estamos maravilhando aqui, e se maravilhando com o seu aluno, porque cada passo que a gente vai falando sobre o universo, sobre a criação, a gente vai dizendo, realmente há um Deus que é poderoso, há uma mão que é poderosa, há uma mente que é brilhante, há um poder que é poderoso, há uma soberania. Tudo isso aponta para Deus, que em ordem, como já foi dito, o Deus Trino criou, né, e depois o homem, como foi falado aqui no 6º dia, né, e isso é algo extraordinário. Uma outra coisa, que a irmã vai falar um pouco sobre isso também, concluindo a questão das etapas, é que Deus ele é tão grandioso que Deus ele vai criando ali de forma perfeita, ele não demora o seu processo. E a criação de Deus dentro das suas etapas ela é perfeita. Percebamos que a cada passo que Deus vai criando, tudo é perfeito. Quando Deus cria o universo, é algo perfeito. Quando Deus cria a luz, é algo maravilhoso. Quando Deus vai criando a diversidade, o processo fotossíntetico, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente fala de processo fotossintético, né? A fotossíntese é algo perfeito. Os animais, a flora, a fauna, o homem, tudo é muito perfeito. Então, tudo isso aponta realmente para um Deus grandioso que não teve pressa em criar a sua perfeição, e de forma perfeita criou tudo, porque ele é perfeito, absoluto e eterno. E o mais interessante, irmão Felipe, é que Deus tinha razões específicas para criar o mundo, né? Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, né? Majestade e poder. Olha a grandiosidade de Deus para que, com os animais que só seriam criados no 5º e no 6º dia, pudesse se alimentar, né? O Senhor, já no 3º dia da criação, fez brotar as relvas, né, as ervas e as árvores. Olha o cuidado do nosso Deus. E o que eu acho mais interessante é que em sua obra Deus mostrou-se em tudo perfeito e metódico. Né? Então, o seu cronograma foi rigorosamente cumprido. Olha que coisa grande que nosso Deus é. Exatamente. Ele
o plano dele realmente foi cumprido como ele planejou, né? Como ele quis, e de forma perfeita. A gente vê dentro da criação de Deus que tudo, uma coisa depende da outra, né? Tudo é um processo e tudo se encaixa perfeitamente. Exatamente. Uma coisa vai ajudando a outra, vai levando a outra. A noite completa o dia, né? Há um Para ver a questão cronograma, do... né? Há um Específico. cronograma, exatamente. Deus é Deus. A gente vai ver que no sétimo dia Deus descansou. Então, até nisso, Deus ele nos mostra, né? A questão do descanso que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, estudar, mas tem o dia que a gente precisa descansar, precisa relaxar, precisa buscar ao Senhor com mais tranquilidade, É né? verdade. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar em todo o tempo. Então, até mesmo no dia de descanso, a gente tem que tirar para conversar com Deus, para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e ter um momento com Ele, né? Mas a criação de Deus, ela é perfeita. E realmente nós somos criados, nós temos como tirar desse testemunho, desse relato da criação de Deus, que realmente tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para glorificar o nome de Deus. Da luz que foi feita por Ele, que foi chamada a existir por Ele, aos pequenos insetos que foram feitos por Ele, né? Ao homem que foi feito a sua imagem e semelhança. Tudo foi feito para glorificar o nome de Deus. E a gente vê na perfeição da sua criação realmente a beleza e a glória dele. Glória a Deus, mano. Que Deus realmente grandioso. Quando a gente olha para o universo, a gente vê a criação de Deus, a gente consegue se deleitar, porque realmente é um Deus grandioso, que criou tudo de forma perfeita, de forma metódica, como já foi falado também pela irmã Rosimar, né? Você vê que o processo era perfeito. E o mundo, o universo, a ordem do universo mostra realmente um arquiteto perfeito, um design inteligente, até porque se Deus ele tivesse criado de forma desordenada ao que foi, seria um caos. É verdade. Deus não poderia ter criado primeiro os animais, como já falamos aqui, né? Para depois criar, por exemplo, as plantas. Vamos falar agora sobre isso, a fauna e a flora. Deus não poderia criar, por exemplo, botar a separação, criar primeiro o homem para depois fazer a separação da terra. Então, assim, ou criar a luz. Deus primeiro, ele Gênesis capítulo 1, e versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E é interessante que aqui nós estamos falando, queridos professores, a gente está falando aqui literalmente do planeta Terra, nós estamos falando da Terra em si, do habitar do homem e dos animais. Deus vai criando, não tinha forma, não tinha vazias, era só trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. A luz é a fonte de vida natural, por exemplo, para que em seguida Deus vai criando, e justamente a luz é a energia natural do sistema do processo que nós vamos falar, a fotossíntese, né? Que vai gerando os micro-organismos, a evolução das plantas, dos animais. Então, perceba que Deus vai fazendo tudo de forma ordenada, de forma perfeita, e vai criando tudo no processo para que haja uma ordem e equilíbrio do processo. Se Deus pula esse processo, há um desequilíbrio total. É por isso que nós não podemos falar aqui, que nós sempre falamos sobre isso, que o caos ele pode gerar equilíbrio, né? Não tem como. A prova disso é a criação. Se Deus cria de forma desordenada o que foi, viraria um caos, mas Deus vai criando a luz, Deus vai depois fazendo a expansão, a divisão, a separação. Deus vai colocando o sol para governar, criar a lua, e ele vai criando e vai existindo literalmente uma ordem e um equilíbrio. Que Deus maravilhoso. E falando aqui, entrando, nós encerramos agora o tópico primeiro, falando sobre o tópico 2, mas como está tudo interligado, né? A gente acaba falando sempre do assunto como um todo, porque está muito tudo interligado. Nós vamos falar sobre a criação é maravilhosa. É o título, né, do segundo tópico que nós vamos estudar, falando sobre dois campos de estudo, que é a fauna e a flora. A fauna e a flora dentro da criação de Deus. A expressão fauna, como já diz a lição, é para indicar um grupo de animais, né? Nós estamos aqui desde muito tempo, né? Quando a gente está lá no colégio, a gente vai estudando um pouco sobre isso e aprendendo um pouco sobre isso. E aí a gente vai entendendo um pouquinho sobre a fauna e a flora. O que é interessante
e eu estou puxando aqui, Deus fez os animais no 5º dia, né? Ou seja, a fauna. A fauna, o grupo de animais foi feito no 5º dia. E quando nós vamos estudar a questão dos animais, claro que há uma margem de erro, mas há cerca de espécies, estou falando de espécies, né? Cerca de 8 milhões de animais. Olha o quantitativo, meus irmãos, de animais. Isso mostra que os animais realmente há uma diversidade muito grande que mostra realmente uma mente poderosa, algo, um arquiteto poderoso que pode criar a fauna. E além dessa diversidade dos animais, uma outra coisa que chama a atenção é a cadeia alimentar. Perceba que até na cadeia alimentar da fauna, dos animais, há uma ordem de equilíbrio, né? Há uma hierarquia, há uma ordem da cadeia alimentar para que haja um ciclo, esse ciclo ele se desenvolva e mantenha em ordem também o funcionamento do habitat da Terra para o homem. Então, é algo realmente extraordinário e maravilhoso. E há uma curiosidade, inclusive aqui na lição. A lição ela dá falando sobre o corpo humano, né, que vai ser falado um pouco mais à frente, no tópico 3, mas uma dica pedagógica para que o professor leve alguns elementos que mostram o funcionamento do corpo. Mas nessa lição há outros componentes que você, professor, pode introduzir dentro da sua aula, né, a lição de número 3, alguns componentes como ilustração, para que agregue uma curiosidade, uma atração, atrativar ainda mais a sua aula, não só do corpo humano. Por exemplo, dá para você trazer algum componente extra para falar um pouco sobre a fauna, para falar um pouco sobre a flora, para gerar cada vez mais curiosidade e, claro, fechando com chave de ouro, o corpo humano realmente, que é a máquina humana, é algo extraordinário de se estudar e há muita curiosidade, é um campo muito vasto para se estudar. O que é interessante é que em terras brasileiras a gente tem uma diversidade muito grande, né? A gente tem, por exemplo, uma margem, falando aí um pouco sobre a fauna e a flora, algo entre 20% a 30% da diversidade de todo o universo, todo o planeta Terra, perdão, todo o universo, o planeta Terra. Estou empolgado aqui falando sobre a criação disso, me empolga muito estudar, ver, né, a questão da criação, das curiosidades, que é algo realmente interessante a gente poder estudar. E o Brasil, por exemplo, ela tem um atrativo muito grande nessa diversidade, essa biodiversidade muito grande. Então, você, professor, uma vez que nós somos brasileiros, já para você introduzir na sua aula elementos não só do corpo humano, mas da fauna também, né, falando de grupos de animais, eu acho que vai ser bem atrativo você introduzir isso na aula para os alunos, falando sobre grupos de animais, levando por exemplo, algumas imagens de animais distintos, até na nossa fauna mesmo, aqui no Brasil, da nossa região, né, imagens, etc., porque isso vai criar uma atração para os alunos, vai ser um momento bem divertido, e que tudo isso está embasado dentro do conhecimento da lição, um conhecimento científico, histórico e tantas outras linhas, quanto um conhecimento bíblico que vai edificar a nossa fé. Como eu já disse na lição primeira que nós gravamos aqui, a ciência não afasta Deus do nosso coração. Pelo contrário, fortalece, porque cada vez que eu estudo mais a ciência e eu percebo a grandiosidade que é o universo, que é o nosso habitat, a gente vê realmente que há um Deus grande, maior do que o próprio universo, até porque, claro, o Criador sempre vai ser maior do que a criação, porque o Criador tem domínio sobre a criação. Então, o Criador sempre vai ter domínio sobre a sua criação. É como, por exemplo, eu tenho uma mente e eu vou criar algo. Eu sempre vou ser maior do que a minha criação, por mais relevante que seja a minha criação, porque quem criou foi eu, e aquela criação só tem vida a partir daquilo que eu desenvolvi, né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, eu crio, por exemplo, quando a gente fala criar, a gente está falando dentro de um contexto, e eu quero aqui destacar, porque eu falei no início que só Deus pode criar, né? Quando eu falar aqui de criação, eu estou falando que nós só podemos criar, claro, o homem ele cria algo que está a partir de uma matéria-prima. Né? Então, quando eu falo criação, entenda que liga aí, conecta a desenvolvimento, a capacidade e a formação, enfim, dentro desse produção, contexto. Né? A produção, né? Uma palavra bem prática, produção. Então, quando eu falo que o homem cria, é dentro desse contexto de produção, de desenvolvimento, etc., de capacitação, porque criar só Deus.
Então, um exemplo, eu vou criar um smartphone, vou produzir um smartphone, né? Como já foi produzido aí várias linhas, temos várias marcas de smartphone. Quando eu produzo um smartphone, eu tenho um conhecimento total sobre aquele smartphone. Quando dá um problema, eu vou especificamente naquele problema porque eu conheço o seu desenvolvimento, o seu desenrolar, porque foi eu que produzi. Então, o criador sempre vai ser maior do que a sua criação. Então, Deus, ele é maior do que o universo. E ele é maior em tudo. Ele é maior em sabedoria, ele é maior em inteligência, ele é maior em ordem, ele é maior em equilíbrio, ele é maior em tempo, até porque nem tem como mensurar, ele é eterno. Né? Eu já disse isso em outras vezes, só para a gente falar sobre o universo, por mais que o universo tenha muito tempo, mas o universo tem uma origem, Deus não, porque Deus é eterno. Só para a gente entender um pouco sobre isso, você pega 1 trilhão de anos, 1 trilhão de anos, fechado. Você tira um dia de 1 trilhão de anos, um dia você já não tem 1 trilhão de anos. Para ser mais prático, você tem 10 anos. 10 anos. Você tira um dia de 10 anos, já não tem mais 10 anos. Você vai ter 9 anos, 11 meses e 30 dias. Né? A 31 é 30 dias. Deus é eterno. Olha a grandiosidade disso. Você tira um dia de 1 trilhão de anos, você não tem mais 1 trilhão de anos. Você tira 1 trilhão de anos de eternidade, a eternidade continua sendo a eternidade. Então, olha a grandeza que é o nosso Deus. Então, Deus é muito grande. A criação sempre vai ser maior do que a criatura. E quando a gente olha a fauna local, a fauna brasileira, a fauna do planeta, né, de todo o mundo, a gente percebe a diversidade que é a fauna, a cadeia alimentar, a ordem das coisas, o equilíbrio, como cada animal tem uma importância para o nosso habitat. Isso é um inseto, é um pequeno inseto. Aquele inseto tem uma importância para o nosso habitat, tem uma importância para o equilíbrio das coisas. A gente só pode olhar para tudo isso e dizer: há um design inteligentíssimo, há um arquiteto poderoso, há um Deus realmente eterno que criou tudo de uma forma perfeita para que tudo continue de forma perfeita e uma ordem equilibrada. E o lindo de tudo isso é porque ele criou, mas ele continua cuidando, né? Ele continua administrando todas essas coisas. Ele não deixou, ele não abandonou. Que muitas pessoas, e é o perigo, irmão Felipe, que você estava falando, e eu pensando aqui, o perigo é o pecado que o homem comete, né? Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que entender das coisas, nós temos que procurar conhecer e saber, né? Nós não podemos ficar leigos de muitas coisas, né? Até porque, por exemplo, se a gente estuda da criação de Deus, fortalece a nossa fé. Se a gente estuda sobre como as coisas foram criadas, a gente consegue viver melhor, conviver melhor com as coisas, com as pessoas, né? A gente entende. Mas, infelizmente, as pessoas têm mudado o seu coração. E é o que a palavra diz, a palavra de Deus diz que primeira coisa que tem que ser no nosso coração é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo. E as pessoas, elas têm colocado a criação em primeiro lugar e têm deixado o Criador de fora. Esse é o grande pecado que o homem tem cometido. Por isso que nós temos, e existe por aí a teoria da evolução, outras teorias, né, tentando explicar e tirar Deus como Criador de todas as coisas, né? O grande pecado que o homem tem cometido é isso. Nós temos que estudar, temos que conhecer, mas nós temos que dar a honra e a glória a quem tem honra e glória, que é o Criador, que é Deus. É isso mesmo, Hanane. Quando você falou, tem uma fala sua que eu achei interessante, porque a gente sabe que até mesmo os teístas, né, eles demonstram que a criação saiu do nada, né? E como o irmão Felipe falou, a criação está aí provado, né, que foi pelas mãos do nosso grande Criador, né, o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Gênesis 1, ele mostra a sequência da ordem criativa de Deus, né, e revela em quantos dias Deus criou o mundo, uma coisa muito linda, com uma sequência muito linda. Então, esse tópico que o irmão Felipe coloca, né, a grandiosidade do nosso Deus está bem presente, né, na riqueza e na diversidade, né, da fauna e da flora. Oh, coisa linda, né? É importante percebermos que, diferentemente do que muitos dizem, né, que Deus não criou o mundo, né, por precisamente criá-lo. Então, nós sabemos que Deus ele criou o mundo com objetivo, né? Então, ele não precisava de nada e nem de ninguém para criar, porque o nosso Deus ele é o grande, ele é o poderoso, ele é o criador de todas as coisas, e que tudo
foi feito por ele, né? E que nós sabemos que a sua soberania está acima de todas as coisas, né? E com uma única finalidade, nós sabemos que é a sua glória. Louvado seja Deus. Mas uma das coisas interessantes desse tópico, irmão Felipe, que eu acho, que é muito importante a gente aguçar no nosso aluno a importância dele trazer, até mesmo como uma dica pedagógica também, alguns conhecimentos, né, sobre essa fauna, sobre essa flora, né, algumas curiosidades importantes. Eu queria trazer para você hoje, professor, aluno, uma curiosidade. Nós sabemos que o Brasil hoje, ele ocupa quase a metade da América do Sul e é o país com maior diversidade de espécies. Olha só a grandiosidade do nosso Deus, né? Espalhado nos seus 6 biomas, né? Como Deus é tremendo, né? Que ele faz tudo orientado, não, ele faz tudo como ele quer. Louvado seja Deus, né? Então, nós vemos aí a ordem mesmo em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, que diz que a terra, ele falou que a terra produzisse todo tipo de vegetais. Então, Deus providenciou tudo, para até mesmo para os animais, tudo para nós. Como Deus, ele é tremendo e como Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus, é verdade, perfeito, irmã Rosimar. E eu, antes de entrar no subtópico 2, né, que fala sobre a flora, a gente falando aí também sobre que Deus criou e Deus cuida, a maior prova disso é que quando Deus vai destruir o mundo, ele se importa com o todo, né? Então, ele pede para que Noé leve para a arca um par de cada animal, macho e fêmea. Então, é um Deus que cria e é um Deus que cuida. Então, isso é grandioso porque Deus preserva ali a raça humana e Deus preserva ali também a fauna para que ajude nesse habitar do homem, na ordem e no equilíbrio das coisas. Até porque a flora não poderia ser destruída pela água, pelo contrário, poderia mudar em algum aspecto, mas a água iria manter, né, a flora. E aí Deus se preocupa também com a fauna, em preservar a fauna dentro da arca. A arca foi para os homens e foi também para a fauna do planeta Terra, que são os animais, falando sobre esse Deus que cria e esse Deus que cuida. O próprio Cristo disse: para que você está ansioso? Se vocês veem o passarinho, não tem a corda, não tem onde repousar a cabeça, não tem onde reclinar, não tem o que comer, mesmo assim não morre. Deus cuida quando termina. Repousa, reclina a cabeça, descansa, come, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Então, o Senhor falando também sobre o cuidado, que Deus é um Deus que cria e Ele é um Deus também que cuida. Falando um pouco sobre a flora agora, é interessante e algo ainda mais assustador, no bom sentido, né? Que a flora, ela tem cerca de... A flora tem cerca de 8, deixa eu só... de 3,4, salvo engano, eu vou até colocar aqui, só para trazer um dado que saiu aqui, mas é 3,4 realmente trilhões de árvores, de espécies de árvores em todo o mundo, trilhões. Professora Rosimar e professora Hanani. Quando eu digito para fazer essa pesquisa, quando eu olhei, eu chego a me assustei, porque a diferença entre as espécies de árvores, né, de plantas, para de animais, é infinitamente muito maior. 3,4, 0,4 trilhões de espécies, né, de plantas e de árvores que Deus criou para o planeta e para o nosso habitat. Eu olho assim, eu fico olhando assim, ó, vendo tudo isso, dizendo, meu Deus do céu, é impossível. Uma explosão destruiria, não tem um poder criado, mas de destruir. Eu fico imaginando, é impossível você analisar a criação do mundo e poder compreender que uma explosão, ela não iria consumir, por exemplo, a flora. Nós iríamos ter uma diversidade tão grande que há a flora no planeta Terra a partir de uma explosão. Isso não faz sentido. E trazendo uma curiosidade também, né, uma curiosidade local, no Brasil nós temos, já foi daqui pela irmã Rosimar, que dentro da flora nós temos entre 10% a 15% toda a biodiversidade do planeta.
Aí são cerca de 46 mil espécies de vegetais. Quando você pega esses 46 mil, que são espécies de vegetais, e você multiplica pelo o quesito de desenvolvimento, nós vamos ter uma diversidade aqui no Brasil muito grande e, inclusive, de várias regiões, como, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, por exemplo, tem climas que são específicos de Amazonas, tem plantas que são específicas de Amazonas em uma só localidade. A gente vê a Amazônia, a gente olha assim, a Amazônia não tem importância, e fala-se muito sobre o meio ambiente hoje em dia, e nós falamos muito sobre a Amazonas, principalmente nesses últimos anos. A Amazônia tem um poder de equilíbrio tremendo para o mundo inteiro, né? E poucas pessoas sabem disso, seja na flora, seja no quesito reservatório hídrico. E você, professor, pode trazer também essa curiosidade, como eu falei, existem muitas curiosidades que o professor pode trazer, professoras Rosimar e Hanani, não só falando sobre acerca da máquina humana, sobre o homem, que realmente é muito interessante estudar sobre o corpo humano, mas também sobre a flora, a fauna, né? A fauna e a flora, como a própria irmã Rosimar falou, sobre algumas curiosidades até relevantes quanto à questão do Brasil. E quando eu olho para a flora, eu fico imaginando assim, quando Deus lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 11, ele foi criar, ele disse assim, produz a terra verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Meus irmãos, é uma ordem tão perfeita, e a gente sempre costuma dizer, né, fazendo aquele parâmetro sobre a questão da ordem da semeadura e da colheita com o homem, que a gente fala que se você plantar morango, você não vai colher maçã. Mas é algo realmente extraordinário quando você vê uma semente tão pequena como um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, como o tamanho de um grão de arroz, que quando planta-se, quando nasce, quando cresce, vira uma árvore grande, muito, muito grande. E aí você olha e você fica imaginando a grandeza que é de Deus, a perfeição que é a ordem das coisas, inclusive na própria flora. E aí eu trago esse parâmetro do grão de mostarda, professor, para você trazer para dentro da sala de aula, é uma dica pedagógica também, que você pode usar o grão de mostarda. Se você conseguir levar o grão de mostarda para dentro da sua sala de aula falando sobre isso, né? Sobre a grandeza de Deus, sobre a flora, falando sobre o grão de mostarda, quando o Senhor fala, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor não está falando da árvore, a árvore é muito grande. O Senhor está falando literalmente ao tamanho de um grão de mostarda, que é do tamanho de um arroz. É do tamanho de um arroz. E você olha, e você pode até introduzir isso para o seu aluno usar como ilustração para o seu aluno, o Senhor vai falar que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, esse monte sai daqui e passa para lá, falando sobre a questão do poder da fé, que o que importa não é você ter, algumas pessoas não têm uma fé grandiosa, não tem uma fé muito grande, mas o princípio da fé é algo maravilhoso, porque você precisa ter fé. E a renovação de fé, a medida de fé, quem acrescentará é o Senhor. Você não precisa ter uma fé muito grande, iniciar com uma fé muito grande, mas você ter pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A partir disso, Deus pode realizar e realizar maravilhas e milagres e coisas grandiosas a partir disso. E você pode introduzir para a sua classe que o Senhor também trouxe aspectos interessantes sobre a questão da flora, como eu já falei, do grão de mostarda, fazendo essa ilustração entre o grão de mostarda e a fé. O grão de mostarda é pequeno, mas produz uma árvore muito grande, mesmo que a sua fé seja pequena, mas quando a sua fé é depositada no Senhor, a partir disso, o Senhor pode realizar coisas grandiosas e acrescentar na sua fé para a glória do nome dele. Então, falar sobre a flora, sobre a diversidade da flora, sobre a grandiosidade da flora, é falar realmente sobre a grandeza de Deus. É um Deus que criou tudo em perfeição. Nós comemos hoje um fruto porque é determinado pela criação de Deus. Nós comemos hoje desde a erva do campo. Isso é fruto da criação de Deus. Nós louvamos a Deus por isso também, até porque se não fosse a flora, não haveria também como nós sobrevivermos. Nós somos dependentes da flora, seja para respirar, seja para o alimento, seja para o acampar, seja para a produção, seja para tudo. A flora também, ela nós somos dependentes também dessa flora, do habitat que nós temos como seres humanos para viver. Então, é um Deus perfeito. É um Deus que na fauna cria as coisas perfeitas para ajudar na ordem do homem.
e do ciclo da vida. Também na fauna, nós olhamos para a fauna e olhamos para ela, e sem ela também nós não poderíamos viver. A fauna é importante para a nossa vida e nós coexistimos também por isso, devido à flora e à fauna. Então, eu olho para tudo isso e eu vejo um Deus que criou tudo de forma cronológica, né, irmã Hanana e irmã Rosimar, como nós já falamos aqui, as etapas, primeiro dia, segundo dia, e a gente vai vendo que cada dia, cada criação vai recaindo para o próximo dia, justificando a criação do próximo dia e mostrando e autenticando que só poderia o homem vir no sexto dia a partir de toda essa ordem cronológica de criação. O homem vem no sexto dia, não porque Deus deixou para o último dia para fazer o homem, porque seria a criação perfeita, porque era a imagem e semelhança de Deus. Não. Deus deixou o homem para o último dia, porque o homem era dependente da criação de Deus a partir desse processo, a partir dessas etapas, a partir da luz, a partir da água, a partir da separação, a partir da flora, a partir da fauna. É um Deus perfeito, um Deus maravilhoso que não há erro. Se procura um erro na criação, não tem. Se procura um erro na ordem cronológica e no equilíbrio da vida, não tem. Por quê? Porque quem criou foi um Deus perfeito e tudo é perfeito. Perfeito é as obras e a criação de suas mãos. Que glória tem o nosso Deus. Encerramos assim o tópico, já estamos caminhando para o final, encerramos assim o tópico de número 2, entrando no tópico número 3, grandeza e mistérios do corpo humano. Grandeza e mistério do corpo humano, né? Aqui há muita coisa para se falar, e é interessante que quando divide aqui, fala sobre a máquina humana, né? O homem é uma máquina extraordinária no que diz respeito ao corpo humano, à produção humana, ao conjunto do que é feito o homem, e a complexidade também que é o homem. Porque nós sabemos que uma das coisas que mostra a grandeza, que revela a grandeza e aponta para a grandeza de Deus, professora Rosimar, é que existem detalhes do homem que o homem mesmo não conseguiu distinguir, não conseguiu chegar, não conseguiu entender. Então, olha o quão complexo é a criação, para entendermos que há uma perfeição nisso, e que essa perfeição vem a partir de um Criador que é perfeito. Porque quando eu olho para um homem, eu vejo que cientistas hoje, no século XXI, com uma tecnologia imensa e vasta, ainda há mistérios quanto à criação e a máquina que é o corpo humano, professor Rosimar, tudo isso só mostra que Deus realmente é perfeito e que há mistérios que não serão revelados a não ser na eternidade. É verdade. Queridos, este tópico é maravilhoso. Eu fiquei encantada, né? E eu queria, antes de falar um pouco sobre esse tópico, que os irmãos me acompanhassem aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que coisa linda, amados. Como eu vou falar sobre essa máquina do corpo humano sem nos alegrarmos? É uma coisa linda. Quando eu falo este versículo, digno é o Senhor de receber glória, sim, porque houve um traçado para esta grande criação. O corpo humano ele pode ser considerado uma grande máquina, não é mesmo, queridos? Muito complexo e repleto de ferramentas. Eu queria falar aqui para você, professor, para você, aluno, algumas curiosidades do nosso corpo, para que você, professor, possa passar para os seus alunos a importância dos adolescentes engrandecer este Deus tão grande. Eu vou apresentar a vocês algumas curiosidades para que, através dessas curiosidades, professor, você possa passar para o seu aluno a importância do agradecimento a Deus, da sua criação, né? Nós sabemos aqui, amados, que se eu fosse perguntar aqui como uma curiosidade para o meu aluno, qual o menor e o maior osso do corpo humano? Olha que curiosidade linda para o nosso aluno, né? Que o menor osso nós poderíamos dizer para o nosso aluno que é o estribo, localizado no ouvido médio, e é o maior é o fêmur, né? Que é aquele osso da coxa. Seria bem interessante você passar para o seu aluno, fazer uma caixinha com algumas curiosidades sobre o corpo humano. Eu tenho certeza, professor, que a sua aula seria uma aula bem atrativa.
Mas nós temos aqui outras descobertas maravilhosas e que demonstram a grandeza do nosso Deus, querido, que é o nosso cérebro. Que o nosso cérebro é um dos principais órgãos do sistema nervoso central. Olha que lindo. Juntamente com o tronco cefálico e outros. Então, nós sabemos que é o órgão mais complexo do corpo, com muitas camadas e componentes. Então, nós vemos aqui, amados, que o nosso cérebro, ele desempenha seus papéis em quase todas as funções do nosso corpo. Então, nós vemos aí a mão de Deus, né? Como Deus ele é tremendo. E ainda tem mais, que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, né? E também em lobos, mas nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas que você possa passar, professor, estas curiosidades para o seu aluno, porque é importante para que assim o nome do Senhor seja engrandecido. Mas a nossa lição, ela coloca algumas curiosidades importantes, como o corpo humano de um ser humano adulto possui quantos ossos? 206 ossos, né? Já os bebês recém-nascidos possuem cerca de 300 ossos, né? Ao longo do crescimento, muitos ossos se fundem e formam apenas um. Nós vemos aí algumas curiosidades que a nossa lição mesmo coloca, a quantidade de sangue que nós temos no nosso corpo, que seria 5 litros de sangue, 160 quilômetros de vaso sanguíneo, olha só que coisa grande. É essa importância, queridos, quando o nosso tópico fala sobre a grandeza e sobre o mistério do corpo humano, uma máquina extraordinária, era para que possamos passar isto para o nosso aluno, para que ele possa saber, que ele possa entender que nosso corpo ele foi feito por Deus com objetivo e ele é um mistério para muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos mais aqui, amados, que nós temos, olha que coisa linda, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células. Olha que coisa linda que o nosso Deus ele preparou e fez tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante, amados, é que Deus formou Adão. Quando nós falamos sobre esta máquina, nós vemos a questão de Adão, que Deus formou Adão do pó da terra. Não havia vida, né? Nele não havia vida. Deus soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, professor, passar para os nossos alunos o milagre, o mistério que é a criação. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, irmã Rosimar e professora Hanana, só corrigir aqui, né, três informações, na verdade, que é muita informação e eu acabei atropelando um pouquinho aqui, até para você, professor Engar, não ter anotado errado, se tiver, corrigir aí. Primeiro, existe no planeta hoje cerca de 3,04 trilhões de plantas, realmente existem, de plantas. Isso equivale a mais ou menos 422 árvores para cada ser humano. Mas de espécies, são cerca de 400 mil espécies. Então, nós temos hoje no planeta Terra cerca de 400 mil espécies de plantas e de plantas, de árvores, né, no planeta Terra como um todo, plantada, que nasceu em existência, nós temos cerca de mais de 3 trilhões de árvores hoje presentes no planeta Terra e cerca de 400 mil espécies. Só para essa informação. E a terceira informação, professoras, é a questão da Terra, né? Eu falei de trilhões de anos, mas é bilhões de anos. Eu estava com essa dúvida realmente e eu vim tirar aqui para passar uma informação correta. A Terra tem hoje, né, aproximadamente, segundo a cientista, quase 400 bilhões de anos, né? Aproximadamente aí que eu digo, porque sempre tem a margem de erro para mais ou para menos, mas é isso mesmo. E ouvindo a professora Rosimar, né, e a irmã Hanan também vai trazer uma pontuação, a irmã Rosimar vai aprofundar-se ainda mais nesse contexto, né, da máquina humana, dessa complexitude que é a criação do homem, né, e como realmente mostra um Deus perfeito que pensa em cada detalhe, né. Eu lembro muito daquela palavra onde até eu já mencionei uma vez, a gente fala muito sobre isso, né, que é em Hebreus capítulo 4, versículo 12,
porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do aqueles do corpo, né? Mas é medula, perdão, do corpo e das juntas e medulas, eu pulei aqui a parte B, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Aí vamos lá, tem alguns pontos aqui. Primeiro, o homem não conseguiu discernir ainda, por exemplo, onde é que está o ponto, esse ponto de encontro, alma-corpo, o homem não conseguiu discernir ainda. E uma outra questão é que o homem não conseguiu discernir e nem vai os pensamentos e intenções do coração. O homem não tem como discernir o pensamento do corpo e do coração, isso somente provém de Deus. Então, a gente vê uma máquina que é o ser humano, como já foi pela irmã Rosimar, realmente, são muitos detalhes. É cada detalhe que a gente se assusta, né, com tantos detalhes, com a complexidade que é, com a magnitude que é, o corpo humano, a máquina humana, e a gente olha e vê um Deus perfeito, aonde por ele ter criado, e aí eu conecto aquele ponto que eu falei que o Criador sempre vai ser maior do que a criação, e do que a criatura, porque a palavra do Criador, que é a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela vai aonde a espada do homem não vai, aonde a ciência não vai, aonde o entendimento humano não vai. Ela vai aonde? Ela vai até a divisão da alma e do corpo, porque ela conhece, porque a palavra vem do Deus, o Deus que é o criador do homem. Então, você percebe que Deus, ele é o criador, isso a palavra atesta ainda mais para Deus, o Deus que é o criador do homem, é que Deus ele conhece cada ponto do homem até a sua divisão, a divisão da alma e do corpo. Ele conhece. E por que ele conhece? Porque ele é o criador. Então ele conhece cada divisão, ele conhece cada junta, ele conhece cada medula, ele conhece cada neurônio, ele conhece cada osso, ele conhece cada vaso. Ele conhece. E ele tem o poder não só de conhecer, mas de penetrar. Ele penetra, ele vai aonde ele quer. Porque o Senhor, sendo Espírito, a sua palavra sendo penetrante, sendo eficaz, ele vai, ele encontra, ele nos abraça, ele nos atinge, ele nos possui com o seu poder e com a sua glória. Olha que Deus maravilhoso. Assim como já foi dito aqui que os céus proclamam a glória de Deus, né? O homem, ele proclama a glória de Deus também nessa perfeição, junto à imagem e semelhança de Deus, essa perfeição que é a criação do homem, essa criação perfeita, onde ainda hoje os homens não conseguem discernir alguns mistérios que é o corpo humano e a máquina humana. A gente vê a palavra sempre à frente do homem, sempre à frente da tecnologia, sempre à frente da ciência. Nós falamos aqui na lição de número 1 que a palavra está sempre da ciência. Estudos científicos que foram distinguir comportamentos, etapas, passos e estudos anos, centenas de anos depois, a palavra, já muito tempo atrás, já fazia alusão a tudo isso, mostrando que somente Deus ele é perfeito, Deus é o Criador, e a palavra está à frente, porque a palavra é de Deus, Deus é soberano, ele é eterno, ele é Criador, ele é poderoso. Que coisa maravilhosa, professoras. Glória a Deus. A criação do homem é assim, é perfeito, né? Como toda a criação de Deus. E a gente fica maravilhado, que nem o salmista Davi, né? Como diz lá no Salmo 139. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, realmente, a beleza da criação do ser humano, e é uma coisa que eu acredito que nunca a gente, como ser humano, a nossa mente humana vai conseguir entender o funcionamento do corpo humano por completo. A gente viu aí, passamos por uma pandemia e todo mundo ficou sem saber o que fazer, porque não sabia como tratar o corpo humano. Sintomas diferentes que ninguém entendia, ninguém sabia como cuidar, né? Então, nisso nós vemos que não tem como o ser humano ter sido formado de uma explosão, ter uma explosão, ter formado uma molécula, alguma coisa, e o ser humano vindo dessa molécula, é uma coisa inconcebível. Você não tem como entender uma pessoa que ainda consegue acreditar nisso, né? E como é maravilhosa a complexidade do corpo humano, e Deus, como ele teve o cuidado, né, de fazer o homem, né? O cuidado que ele tem. Eu escutei
um estudioso falando em relação à formação, quando Deus ele formou o homem, ele formou o homem do pó da terra, né? Porque ele conseguia moldar e fazer como ele queria, e os elementos químicos que possuem na terra, né? Que muitos que são encontrados também no nosso corpo. Então, Deus, através da sua criação, ele liga, né? Ele faz uma ligação, como o irmão Felipe estava falando, de tudo. Nós dependemos das plantas para que gere o oxigênio para poder conseguirmos respirar, né? Toda a terra nos ajuda a descarregar as energias do nosso corpo, fazer renovar. O som do mar nos ajuda a descansar, né? Então, o som dos pássaros que louvam. Então, tudo é perfeito, se encaixa, e tudo é para a glória de Deus. É lindo, é maravilhoso. Então, queridos, chegando aqui à conclusão da nossa aula, né, nesse tópico, é muito lindo quando nós vemos de forma resumida, porque podemos afirmar que a dinâmica, né, e a complexidade do organismo humano, eles reforçam a ideia, né, de um planejamento inteligente da criação. Então, é muito interessante aqui, só para exemplificar, nós vemos aqui, amados, que nós somos dotados de sentidos especiais que nos possibilita ver, ouvir, sentir o sabor dos alimentos, né? E sentir uma gama e enorme de odores. Tudo isso fruto da nossa criação, que é o nosso Deus. Nós vemos aqui a lista, né, de complexidades que aumenta de uma forma exponencialmente. Nós vemos aqui que, se formos olhar como funciona, né, os hormônios e os neurotransmissores, nós vamos observar, amados, que essas duas classes de moléculas, elas regulam todas as nossas funções corporais, né, de forma absolutamente complexa. Então, nós vemos aí a mão do Criador, né, o seu cuidado com a criação. Então, eu concluo dizendo a você, professor, incentive o adolescente a adorar a Deus, o Deus Criador, né? Nós sabemos que a adoração a Deus, ela é reverência, é reconhecer que Deus é o Deus que tem feito todas as coisas. Reverenciar é reconhecer o mérito daquele que merece, que é o nosso grande mestre, o nosso Senhor. A adoração nossa, a adoração do crente, o quanto Deus ele é valioso para nós. Nós vemos isso aí na sua criação. Então, tudo foi criado por Deus. Deus é o criador dos céus e da terra. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero, só para concluir aqui, nesse tópico 3 ainda, professora Rosimar, falar, nós estávamos falando sobre essa questão da complexidade que é o corpo humano, da criação, como tudo é muito perfeito. E a lição traz um detalhe sobre o tópico 2 sobre o olho, né? Que o olho ele é criado na gestação, mais ou menos ali no 5º mês. E olha só, está aí na lição, professor, e é uma outra curiosidade que você pode trazer para a sala de aula, né? Trazer essas ferramentas para a curiosidade do aluno, é que o olho tem cerca de 1 milhão de terminações nervosas ópticas que se estendem no cérebro para encontrar e alcançar outro 1 milhão de terminações nervosas ópticas que estendem do olho e todas se combinam perfeitamente. E aí, inclusive, a lição, grande, né? A lição o comentarista, ele conclui o subtópico 2 falando justamente isso. Um processo evolutivo guiado pelo nada poderia levar ao surgimento do olho humano? É uma pergunta. Olha, quando eu estudo o olho humano, eu vejo essa complexidade, eu vejo essa perfeição que é. Será que um processo evolutivo poderia chegar a essa perfeição? Não tem como. E é o que eu disse na lição número 1. Quer dizer que o processo evolutivo parou, não evolui mais, é o que é hoje pronto, porque não é, o ser humano não evolui mais, o sistema não evolui mais, pelo contrário, se degrada pela questão do homem mesmo, que destrói o seu habitat. Mas quer dizer que parou, chegou na gente aqui e não, parou, vamos parar porque ganhou vida própria, como eu disse, né, e tá bom demais. Não tem, literalmente,
Não mesmo. Deus criou cada detalhe do ser humano, desde o olho até os órgãos, aos ossos. Deus criou. Já foi lido aqui, o próprio salmista disse: eu não tinha vida quando a minha vida estava escrita no teu livro e acontecendo ainda quando eu estava em forma, dia após dia, até os ossos, a criação dos ossos, do estralar, do desenvolvimento do corpo humano, etc., da gestação, Aleluia. tudo Deus é Deus. parte do princípio que Deus, ele é perfeito. E as coisas estão em ordem perfeita porque Deus assim estabeleceu. As árvores continuam dando fruto e semente porque Deus estabeleceu. Ele disse: frutifique, eles deem fruto, deem semente. O homem continua frutificando porque Deus disse: frutifique. Deus deu o poder para que a árvore produzisse. Deus deu o poder para que o ser humano se multiplicasse. Então, as coisas ainda hoje continuam em ordem perfeita. E o que é perfeito hoje, em termos de ordem, está perfeito por causa de Deus. E o que não está em ordem perfeita é por causa do homem, como o pecado, que destrói a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, caro professor, você tem uma aula poderosa para falar acerca da lição número 3, falar acerca da criação, das etapas, das fases, da fauna, da flora, do corpo humano, e realmente sua aula vai ser abençoada, vai engrandecer o nome do Senhor, porque quando nós falamos sobre essas maravilhas, sobre essa perfeição, nos resta uma pergunta: isso tudo veio de uma explosão, de um processo evolutivo, de um Big Bang? Não. Quando você faz essa pergunta para o seu aluno vai responder porque é retórica a pergunta, não tem como. É impossível. Realmente, por trás de tudo isso, há um Deus que é perfeito, há um Deus que é poderoso. Glória, pois, a ele. E como diz o salmista, que tudo louve o nome do Senhor, que as árvores louvem, que os animais louvem, que os homens louvem, que nós louvemos aquele que é poderoso, aquele que nos criou e aquele que é eterno. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula e que o Espírito Santo me inspire a ter uma aula abençoada para a glória de Deus. Já me despedindo aqui das professoras Rosimar e Hanani, né, para que nas próximas aulas possamos estar aqui novamente juntos para estudar esse livro tão maravilhoso de Gênesis, livro dos grandes começos. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar. Glória a Deus por mais uma aula e por essa aula maravilhosa que nos faz glorificar o nome de Deus, né? Pela sua grandeza, que a gente vê que realmente a criação de Deus glorifica e testifica, né, do Criador. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê uma próxima oportunidade para estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, graças a Deus estamos chegando à conclusão dessa lição tão maravilhosa, tão rica de conhecimentos, né? Graças a Deus. A você, professor, que Deus possa lhe abençoar, lhe orientar, lhe ajudar, abençoando todos os seus alunos com a rica aula. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor, querido professor. Você, pai, você, amante da EBD, você, adolescente que está nos acompanhando aqui, uma aula realmente abençoada hoje. Lembre-se, Deus, ele é o Criador. Louvemos aquele que é o Criador, ele é soberano. E que nós nunca possamos esquecer que a criatura não esqueça do Criador, até porque a nossa fonte de vida eterna vem somente dele. Deus abençoe você, em nome de Jesus.